nós vamos ler aqui no livro de 2 Pedro, a partir do versículo 1, falando sobre apostasia. Apostasia significa abandonar a crença, se afastar dela, deixá-la, seguir por outro caminho, ir em outra direção, né? Abandonar a crença, abandonar a fé, abandonar os ensinamentos, a doutrina e ir para outro lado, ou voltar para a velha rotina, velha criatura. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruídas ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas por causa deles, serão inflamado o caminho da verdade. Então você vê que são pessoas que esteve no meio, pessoas que saíram do meio e agora saem para perverter. Elas adquiriram toda a informação e criaram uma ideia, criaram um contexto, criaram uma fábula, criou um pensamento para destruir, desconstruir aquilo que estava sendo que é pregado e que ele aprendeu. Então a pessoa aprendeu a desconstruir aquilo lá. Então ela criou ideias, criou palavras, criou jeito, criou todo aquilo que anula aquilo lá. Porque uma vez ela sabendo aquilo lá, então ela já sabe as palavras, a mente, a perversidade. E isso ajuda, com certeza é do diabo, que conhece toda a Bíblia e determinou criar uma religião em cima daquilo ali para contrariar aquilo ali e para a pessoa ficar livre para fazer as suas próprias porcarias, seus próprios pecados, seguir seus próprios caminhos, criar uma seita, criar uma coisa que dá liberdade àquilo que ela faz, que ela pratica. Se ela pratica prostituição, tem que sair com várias mulheres, poder, então libera. Para ser homossexual, então libera. Para liberar casamento de homossexual, liberalismo, então ela cria aquela condição. Então, aí está escrito aqui: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Tá vendo? Então você vê que induz as pessoas, fazem com que elas fiquem presas a uma nova ideia, um novo projeto, convence ela. Muitas vezes aquela pessoa enfraquecida na igreja, aquela pessoa que realmente não estava para ter um encontro com Deus, então o diabo já foi tirando ali. Quanto ele puder tirar dali, por exemplo, se tem 1000 pessoas da igreja e um cara sai, abandona a fé, e ele consegue ir lá tirar 100 pessoas daquele lugar, ou 200 pessoas, então o diabo teve um bom êxito, porque ele tirou quem ele foi lá e fez a colheita das mais fracas, daquelas pessoas que estavam ali por estar. Então ele vai lá e arranca aquelas pessoas tão fracas, tão frágeis, pessoas debilitadas, pessoas que estão a caminho do seu sucesso com Deus, estão a caminho do seu encontro, do seu novo nascimento, estão a caminho da sua cura, do seu milagre, alcançar aquela prosperidade, alcançar até a salvação, que ela nem teve ainda, né? Mas tem pessoas que alcançou a salvação, mas estava ali para alcançar sentimentalmente, está abalada sentimentalmente, porque quer alcançar financeiramente, está um caminho. Então ele aproveita nessa situação, e aquelas pessoas que não conseguiram a salvação, ou estão a caminho de uma bênção, estão a caminho de conquistar, de se firmar, de crescer, desenvolver. Então cria ali uma situação de mágoa, rancor dentro da igreja, dentro do lugar, do grupo da pessoa, familiar, aquela reunião da fé. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou
a abismo de trevas, reservando para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre um mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando-as à ruína completa, tendo-as posta por exemplo, como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não preferem contra elas juízo inflamatório na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa da destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também há de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, e receberam, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais são como fonte de água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Tá vendo? O procedimento e o caminho de tais pessoas. O que levam a ela e o que vai acontecer com ela, que enredam, levam as ovelhas, levam as pessoas a sucumbirem a uma mentira, a uma falsidade, a um caminho de engano, um caminho de perversidade, um caminho de destruição, de fraqueza, de estupidez, de insensatez, né? Então aí o que acontece? Porque proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engorda com paixões carnais por suas liberdades aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam do erro, prometendo-lhes liberdade, quanto ele mesmo são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Tá vendo? Quando você se entrega a uma pessoa que tem uma mente, uma fábula, um caminho errado, caminho de idolatria, caminho do mundo, caminho que quer enredar você a contrariar a palavra de Deus, contrariar que Deus fez o homem e fez a mulher, fez as pessoas para viver longe do pecado,
para as pessoas viverem na santidade. Então, vive a vida do vício, a vida da bebida, a vida da prostituição, das drogas, vive a vida das baladas da vida, vive a vida da corrupção do mundo e fazer a pessoa andar e fixar nesse caminho. Então, porque depois de terem escapado da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certamente adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tá vendo? Que caminho pervertido, que caminho errado. Você vê, a pessoa se entrega a pensamento. Então Jesus, a Bíblia já foi escrito já há muito tempo, há 2000 anos atrás, o Novo Testamento. E o Antigo Testamento existe há muito tempo. Então, o alerta da palavra de Deus é sobre isso daí, sobre falsas, pessoas enganadoras que vão se apoderar das palavras e dominar. O que acontece? São ovelhas que estão fracas, pessoas que não têm firmado, não foram firmados no novo nascimento, na verdade não se firmaram no Evangelho, então são arrastadas por tudo isso daí. Então é hora de você sair dessa apostasia enquanto há tempo, é hora de você abandonar a apostasia, a fraqueza da fé, deixar de ser levado. Você vê que as pessoas não estão procurando igreja, não estão procurando, mas ficam procurando em internet, ficam procurando fábulas de pessoas que estão induzindo, e elas continuam sendo levadas até vir um sofrimento para elas. Se elas tiverem chance de escapar, escaparão, mas se não tiver, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu, como relata aqui em 2 Pedro, aqui, que mostra o que aconteceu com todos aqueles que abandonaram a fé. Então saia da apostasia e permaneça na fé.